Para a gente falar sobre as expectativas desse encontro entre os líderes, temos aqui com a gente na tela o Josemar Franco, que é gerente de comércio internacional da BMJ, aceitou o nosso convite para bater um papo. Josemar, seja bem-vindo. Obrigado aí por acabar um espacinho na sua agenda. Muito obrigado, Gustavo. É sempre um prazer falar com você e com a CNN. Prazer é nosso. Olha só, esse encontro, embora a gente esteja falando de minerais críticos, deve ter muita pauta política, ainda mais da derrota do governo na semana passada com a recusa do Messias lá no Congresso. Só que, claro, nós temos muito o que falar do ponto de vista econômico, Josemar. Então, queria que a gente fizesse um resuminho aqui. Quais são as principais pautas, as principais roupas sujas que Lula deve lavar com Donald Trump nessa reunião, para a gente poder despontar aqui na conversa, Josemar? Perfeito, Gustavo. Bom, não tem como nós não atrelarmos tudo o que está acontecendo no cenário internacional com o cenário político deste ano. Então, como você bem comentou, a visita do presidente Lula ao presidente Donald Trump vem em um momento em que o presidente Lula enfrenta uma certa dificuldade na sua relação com o Congresso Nacional. Nós tivemos essa recusa da nomeação do Messias, né, para o Supremo Tribunal Federal e também a revogação do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Então, você tem duas derrotas muito significativas para o presidente Lula em um momento já de corrida eleitoral, né? Nós sabemos que o ano de 2026 vai ser marcado pela corrida presidencial aqui no Brasil, e nós temos percebido muito a partir do ano passado que esses temas internacionais, principalmente relacionados à relação entre o Brasil e os Estados Unidos, podem mudar, né, o viés em que a popularidade do presidente aumenta ou diminui. Então, essa visita do presidente Lula aos Estados Unidos pode ser, sim, né, dar uma guinada em relação à popularidade do presidente. Os aliados próximos do presidente Lula entendem isso, então, muito além apenas de uma possível melhoria nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, também deve haver um impacto político doméstico no caso das eleições presidenciais. Quando nós olhamos, Gustavo, para a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, é muito importante que a gente entenda que ela passa talvez pelo seu momento mais delicado das últimas décadas. No final do ano passado, a gente tinha uma das tarifas mais elevadas impostas pelos Estados Unidos a um parceiro comercial. Então, parece que já faz muito tempo, a verdade é que tem 3 meses, né, que nós tivemos a revogação dessas tarifas, e não porque a relação entre Brasil e Estados Unidos melhorou, mas por uma decisão transversal da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, nós ainda estamos em um momento muito delicado da relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, e a visita do presidente Lula, sem dúvidas, tem a possibilidade de mudar esse cenário. Exatamente. Lula não quer ser visto como um pato manco, né, como a gente diz no jargão político, sem força política agora nessa reta final do governo. Agora, enveredando aqui para o setor mais econômico da nossa conversa, Josemar, como a gente comentou, a questão de minerais críticos continua sendo o único senso de urgência da Casa Branca, segundo os diplomatas com quem a gente conversou aqui na CNN, ainda mais levando em consideração que no dia 14 ou 15 de maio, se eu não me engano, Donald Trump se reúne com Xi Jinping e, claro, essa pauta de minerais críticos vai estar em cima da mesa. Queria que você comentasse um pouco sobre essa certa pressa de Donald Trump em falar sobre minerais críticos e, claro, se o governo Lula continua rejeitando as propostas, um acordo amplo, qual que é a probabilidade do tarifaço ser usado como retaliação contra essa resistência aqui no Brasil, Josemar? Gustavo, os minerais críticos, de fato, né, são o centro da agenda do presidente Trump no momento. Nós sabemos do papel crucial que o Brasil tem, né, no fornecimento desses minerais para as cadeias globais de suprimentos e o potencial, na verdade, que ainda tem de exploração desses minerais aqui no país. Então, muito tem sido discutido, a gente acompanha esse tema bem de perto aqui na BMJ, em Brasília, muito tem sido discutido em relação ao que deve ser feito, né, com a exploração desses minerais críticos, não só na relação com os Estados Unidos, mas também com outros parceiros comerciais. Recentemente, nós vimos a entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia, e o principal discurso do lado europeu foi a possibilidade dos europeus explorarem os minerais críticos brasileiros em terras raras aqui no Brasil. Então, de fato, isso está no centro da agenda não só dos Estados Unidos,
mas dos mais diversos, né, parceiros comerciais do Brasil. E no caso dos Estados Unidos, há um interesse muito grande, não só de garantir que sejam os Estados Unidos os principais exploradores desses minerais críticos aqui, mas também que a China e outros concorrentes dos Estados Unidos, competidores dos Estados Unidos, não se aproveitem dessa situação. Do ponto de vista do atual governo, a gente sabe que há, sim, um interesse de não deixar isso tão fácil na mesa de negociação com os Estados Unidos, ou seja, de negociar isso de igual para igual, né, conseguindo algumas concessões norte-americanas. E do lado dos Estados Unidos, o principal ponto de pressão, de fato, é a possibilidade do país implementar novas tarifas elevadas contra as exportações brasileiras. A gente tem dois pontos importantes, Gustavo, aqui em relação a esse aspecto. Os Estados Unidos implementou uma tarifa transversal contra todos os países de 10% depois daquela decisão da Suprema Corte e abriu uma investigação via seção 301, né? A gente comenta muito sobre essas seções, elas possibilitam que o presidente dos Estados Unidos, o Poder Executivo, implemente algumas medidas em alguns casos excepcionais. Bom, todas essas investigações, incluindo a investigação específica via seção 301 contra o Brasil, devem ser encerradas no futuro próximo, porque a vigência dessa seção 122, ela é até julho. Então, nós imaginamos, né, a nossa expectativa é de que essas investigações acabem nos próximos meses. E isso significa que o presidente Trump e a administração norte-americana possa sim utilizar, como vem fazendo com outros países, esses mecanismos tarifários para pressionar o governo brasileiro. O que nós temos observado, Gustavo, é que o campo diplomático, né, de negociações diplomáticas, o campo de negociações técnicas, não tem avançado muito fortemente entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, de fato, essa conversa presidencial vai ser muito importante pelo caráter que a administração Trump tem assumido de centralizar muito o poder, né, e a tomada de decisões. Ou seja, vai ser muito importante que o presidente Lula e o presidente Trump alcancem alguns consensos para que a relação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente do ponto de vista econômico, volte à normalidade. Esse encontro que acontece, lembrando, na quinta-feira, claro, a gente está de olho. Eu e o Josemar Franco, que é gerente de comércio internacional da BMJ, com quem eu tive o prazer de conversar. Meu caro, até uma próxima, viu? Esse assunto é infinito. Te chamo para mais uma. Até já. Muito obrigado, Gustavo. Voltei de férias hoje, foi um prazer Olha falar com só, você. tá Até fresquinho uma aí na próxima. cabeça. Tchau, tchau, meu caro. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau.